Amém, amém. Deus continue nos abençoando. Vamos se pôr de pés, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías 29. Vamos ler o verso 15. Isaías 29, o verso 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Senhor Deus, abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, amados. Agora nós vamos tomar aqui esta palavra profundamente. Vamos aplicar ela nos atos que o Espírito Santo está fazendo e o faz. Faz com a vida daqueles que são seus, de uma maneira muito profunda. Nós vamos observar que todo aquele que na verdade são verdadeiramente chamados por Deus, são filhos, e crer no seu nome, e foi batizados, e são batizados no seu nome, o Senhor Jesus Cristo, para a salvação de sua alma. Nós temos que considerar esse ato, esta obra, como um ânimo para nossas vidas, dando a nós esta certeza, esta convicção, de que isso tem sido feito em nossas vidas, porque somos filhos e filhas de Deus. Porque não é uma obra humana, não é uma obra física, não é uma obra que um homem poderia ou pode fazer. É uma obra de Deus. Deus tem obrado nesses filhos de uma maneira profundamente. E isto nos mantém, nos sustenta. Não importa aonde você encontrava e você ouviu falar a respeito deste nome, a respeito desse Deus, e aquilo então te trouxe uma curiosidade do Espírito, dando a você uma mordida na sua consciência espiritual. E penetrou de uma forma profunda.
que você não pôde resistir. Isto. Bom, isto é uma segurança para essas pessoas que está dentro desta linha, enquadrado dentro desse cenário do Espírito Santo. Eles não têm vergonha disto. Eles operam de uma forma inteiramente esplêndida na sua vida. Deus. Eu estava pensando, meditando nessas palavras. O verdadeiro filho de Deus não tem que fazer alguma obra escondida de Deus. Não tem jeito. Como pode você fazer uma obra escondida de Deus quando é Deus que está fazendo em você? Por isso que ele está dizendo isto aqui, irmãos. Ai, essa palavra ai é ai mesmo, dói. Ai. Dói na alma, dói no coração, dói no espírito daquelas pessoas que encaram um ato como este como uma coisa comum, natural, não é mesmo? Por isso que ele está dizendo, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Ai, o verdadeiro filho de Deus, ele tem consciência, ele tem raciocínio, as suas imaginações, ela é dominada e controlada pelo Espírito. Os seus atos e as suas obras são de Deus. E quando você sabe que isto é de Deus, você tem prazer de expressar, manifestar isto. Você já parou para pensar sobre aquelas pessoas que ouviram Pedro pregar 15 minutinhos? A Bíblia diz que eles compungiram em seus corações. E não tiveram outra alternativa a não ir direto ao apóstolo e os demais, dizer assim: varões e irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? Aquilo penetrou. Por quê? Aquilo caiu ali dentro de uma maneira tão profundamente que eles não podem resistir. Aleluia. Você pode ver assim? Foi manifestado naquele momento. Por quê? Porque a obra era do Espírito Santo. Não era Pedro fazendo na vida deles, e nem eles por si mesmos. Quando o Espírito Santo opera em um filho, irmãos, aquele filho tem um prazer de expressar isso. Você vai ver em São João 3, verso 21, ele dizendo assim: mas quem pratica a verdade, vem para a luz. Aleluia. Ele não fica escondido. Vem para a luz. Quem é a luz? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não é mesmo? Eu sou a luz do mundo. Por isso que quando você recebe isto,
Você não tem nada a fazer a não ser vir direto. Você sai de lá. Você sai dos credos, você sai dos dogmas, você sai do sistema mundano e vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, reveladas, mostradas ao espectador, aquele que até é curioso para ver. Eu tenho um irmão aqui, ele não está aqui hoje na igreja não. Eu fui visitar ele quando ele ouviu o programa de rádio. E ele era um homem vencido. E ele lutava e batalhava. Ele era vencido pelo seu vício. E ele fazia os seus fincapé, recebia, aceitava Jesus numa denominação, não conseguia. Ia para outra, não conseguia. Certo é que ele ficava uns dias, ficava caído novamente na sarjeta. Um dia, ele ouviu esta mensagem. Ele ouviu esta mensagem. Eu estou falando isso porque eu presenciei o testemunho, tanto dele como da família. Porque a família dele é uma escarnecedora. Escarnecia muito dele. E ele então ligou para mim pedindo para me fazer uma visita lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, aí ele falou para mim: pastor, eu quero me batizar. A mãe, a esposa dele estava assim perto. Ela deu uma risadona, daquela risada de escárnio. Batizar? De novo? Olha, pastor, esse homem aí já foi para a igreja fulana, já foi para a igreja ciclana, já foi para a igreja beltrana, e está nessa situação, agora quer ir para a sua. Aí ele disse bem assim: olha, as outras eram denominação, as outras eram um sistema feito pelo homem, essa daqui é a palavra de Deus. Essa daqui não, essa aqui é a mensagem, essa daqui tem poder para me dominar. Aleluia. Eu fiquei muito, eu achei bonito aquilo. Falou diante da esposa dele. E ela disse: eu só quero ver. Ele disse: você vai ver. O senhor me batiza, pastor? Eu falei: mas claro que eu batizo. Um testemunho desse, quem que não batiza? Até hoje ele está aí, firme no propósito. Tirou tudo, Deus tirou tudo de errado dele. Vê. O que é quando Deus faz uma obra profundamente na vida de um filho? Ela não é comum, ela não é natural, é sobrenatural. Ele vem para a luz. Vejam, a fim de suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Em Deus. Você não tem medo de testificar, você não tem vergonha de testemunhar, você não confia em seus próprios méritos, você não está confiado em si mesmo, você está confiado em Deus. Deus já fez por você, você simplesmente tomou conhecimento porque Ele te deu essa luz. São poucos. São poucos. Às vezes eu fico pensando, irmãos, a nossa jornada é como a jornada de Israel, tirada do Egito à terra prometida. Como que eles caminhavam. Uma vez que você saiu do Egito, você não pode voltar mais. Primeiro, você cruza o Mar Vermelho. E depois que você cruza o Mar Vermelho, não tem mais jeito.
Deus faz aquela obra na sua vida. Quem é que fez aquela obra para Israel cruzar o Mar Vermelho? Foi Moisés? Foi Jesus, foi Deus mesmo. Foi Deus. Quando é Deus que faz, e você vê essa obra profundamente que Deus faz na sua vida, você tem prazer em testificar, em testemunhar. Não é mesmo? Aqui está. Então, qual é a próxima coisa para o crente? A próxima coisa é o batismo do Espírito Santo. Então, Moisés guiou os filhos de Israel diretamente ao Mar Vermelho. Foram batizados no Mar Vermelho, o mar, a água. Agora eu pergunto, aquela água representa o quê? No seu batismo, a água representa Deus. É o Espírito Santo. Porque você está tomando aquilo com vida. Vida eterna. Não é mesmo? Isso é verdade. Representando o Espírito. Quando ele feriu a rocha, saiu água. Era um povo que estava perecendo e morrendo de sede, e ele reviveu. E aquela água que saiu daquela rocha era quem? É o Espírito Santo. É Deus. Aquela obra que Deus fez tão profundamente para Israel. E isso foi um tipo de Cristo em João 3,16. O que ele disse? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Quando você ouviu esta mensagem, esse batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com como está em Atos 2,38, como um cumprimento de São Mateus 28,19, quem deu essa visão e essa luz para você foi o Espírito Santo. E aquilo te tirou de lá. Deu vida para você, meu irmão. Deu vida para você, minha irmã. E você então assegurou naquilo com muita humildade. E tem te mantido e sustentado aqui. Não é mesmo? Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E observe um povo que estava perecendo no deserto, foi salvo por uma rocha ferida. E um povo que estava perecendo é salvo hoje, perecendo em pecado, perecendo em iniquidade, porque o Filho de Deus ferido tomou o seu lugar, água, Espírito jorrando. É a verdade. Deus tem concedido isso a seus filhos. Todos que são seus pensamentos, que já estavam nele antes da fundação do mundo, eles não podem ficar lá, eles têm que vir para a palavra. E observe, quero que você veja isto agora. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, isso era um tipo de receber o Espírito Santo. Depois do crente ser redimido da morte para a vida, o poder de Deus curou o seu corpo. Agora, tirou tudo de mal de você. Você era um viciado na droga, isso tirou. Você era um viciado no cigarro, isso tirou. Você era um viciado na bebida, isso tirou. Você era um adulto, era um idólatra, e tudo isso ele tirou de você. Você foi curado.
Agora pronto, é o lugar do Espírito Santo morar. Agora ele é um candidato para o batismo do Espírito Santo. E agora ele tem uma jornada além à sua frente. Mas antes que ele possa enfrentar essa jornada, ele tem que ter algo para levá-lo. Amém? O que é que você leva nessa jornada? Dinheiro, prata, ouro, fazenda, casa, carro? Não. Você tem algo para levar nesta jornada. O que foi que aqueles filhos de Israel levou na jornada? Eles é um tipo no natural, eles tipificam o espiritual. Quem providenciou aquilo para eles? Aquelas mães, aquelas mulheres hebreias. Quando Deus disse através de Moisés: vão, pega as suas vasilhas e pega aí, saiam nas casas aí, pega o que vocês precisam. Vocês vão ter uma caminhada e uma jornada. A Bíblia diz assim, que eles saíram cada uma com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, para fazer uma jornada de 40 anos. Elas não preocupou com nada, nem Moisés bateu a passarinha. 2 milhões de pessoas, quanto ele deveria sustentar aquele povo. Olha, irmãos, quantos velhinhos ia ter, quantas velhinhas, quantos filhos nasceria. Os sapatos desgastavam, as roupas ficavam velhas, água para aquela multidão de gente, alimento para todo aquele povo. Moisés nem se preocupou. Isso não era uma questão de Moisés, isso não era um ato de Moisés, isso era de Deus. Deus que estava providenciando isto. Vejam, eles tinham que levar algo. Vejam, eles tinham que ter algo para levá-lo. Amém? Tipo perfeito do Pentecoste: farinha, azeite, a palavra, o Espírito Santo, Deus mesmo na sua vida. E observe, ao subir na margem, cada crente, quando você chega e é salvo, aceita o sangue de Jesus, você ainda tenta prender-se a isso, prender-se àquilo, e você não consegue largar disto, e não consegue largar daquilo. Após algum tempo, Deus pode fazer boas coisas por você. É Ele que faz. Você não se preocupa, não. Mas você não consegue largar o cigarro. Você tem que tomar seus trinques sociais com os companheiros, de vez em quando. Mas o que você precisa fazer é passar pelo Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? Seja batizado. Batiza, creia na sua chamada, creia na sua obra que Deus fez na sua vida. Creia que isso foi uma obra rica, com muita profundidade do Espírito Santo. Creia que não foi você que quis batizar, foi Deus que te chamou. Não, você não fez nada, foi Deus que fez. Quando eles saíram do outro lado, aqui está, quero que você veja isto. A saírem do outro lado, subiram na margem e olharam para trás e viram aqueles capatazes que tinham batido neles, matado alguns deles. Isso daqui é os problemas que você tem lá na vida, é os vícios que você tem.
e as coisas nojentas que você fazia, ou era obrigado a fazer ali. Quando você passa do outro lado, Deus tira todas essas coisas de você. Exatamente como o câncer, o cigarro, o tabaco, o uísque e tudo mais, que deixa os jovens loucos, manda para o asilo, para os hospitais e produz um punhado de neuróticos e tudo mais no mundo. Quando eles olharam para trás e viram todas aquelas coisas se debatendo, indefesos e morrendo no mar. Ei, irmão, você vê aí? Confiança. Eu sou um filho, eu sou uma filha. Como esse irmão disse, não, essa aqui é a mensagem, é a palavra de Deus. Aquela outra não, era uma denominação, era um sistema do homem. Mas este não, este é Deus. Esse batismo é verdadeiro. É um ato, é uma obra que Deus faz na vida de um filho, não eu. Ele. Então tudo o que eu tenho de mal em mim, Ele vai tirar isso de mim. Dê o primeiro passo. Creia nele, confia nele, irmão. Aí você vai regozijar do outro lado, em ver os seus adversários, o seu inimigo perecer na praia do mar da vida, e você manter-se do outro lado salvo, porque foi o que aconteceu com Israel, não foi? Houve festa do outro lado. Eles fizeram uma reunião do outro lado só entre eles, e houve grito, houve louvores, houve ecos de aleluia, houve cânticos espiritual. Por quê? Eles tinham vencido o seu inimigo. Quando você vence esses credos, esses dogmas, vence esse sistema humano, vence você mesmo, você fica alegre. Não é mesmo, irmão? É a palavra que Deus que fala isso, irmão. Moisés, eu vou deixar que isso penetre, profundamente. Eu espero que chegue lá no fundo. Moisés, o maior profeta que já viveu, fora de Jesus Cristo. Você vai ver. Ai daqueles que tocassem a boca em Moisés ou em qualquer coisa que Moisés tivesse incluído dentro, eles pereceriam. Você sabia disso? Pagavam um preço. Deus não respeitava a posição, Deus não respeitava sangue, Deus não respeitava a riqueza, Deus não respeitava nada disto. Ele provou isso lá, porque Miriam era irmã de Moisés, Arão era irmão de Moisés, irmão de sangue, do mesmo pai. E eles criticaram Moisés por causa da esposa dele, que era uma mulher guzita. E diz, o Senhor falou somente por Moisés e não falou conosco também? A Bíblia diz que Deus ouviu aquela palestra deles, aquela conversa deles. E a Bíblia fala que Moisés era um varão manso, mais manso do que todos os homens da face da terra. Eu creio que Moisés não falou nada, mas Deus ouviu. De repente Deus disse assim para ele: sai para fora, Moisés, Arão e Miriam, todos três. E eles saíram, e Deus desceu bem na porta da tenda, na coluna de uma nuvem, e disse assim: Arão, Miriam, venha, sai para fora. Ouve-me. Se algum espiritual ou profeta, reconheça que eu falo a ele a sonho, e mostro a ele as coisas através de visão. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha como Deus disse:
A Ele eu falo de boca a boca, face a face. Ele vê todo o tempo a minha presença. Eu não falo a Moisés em figura. Não. Você não teme o Senhor teu Deus? Não teme Moisés, o meu servo? Ele disse bem assim para eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Vê como Deus não respeita essas coisas? Deus respeita a sua palavra. E quando ele falou isso para ele, só falou isso. E a nuvem, a coluna de nuvem saiu da tenda. Quando Moisés olhou, quando Arão olhou para Miriam, ela estava leprosa e branca, com lepra. Irmãos, a coisa é tremenda. É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Não brinque. Não brinque com ela. Está lá em Números 12, você vai ver isso. Você entendeu? Então ele está dizendo aqui: nunca houve um homem com o qual Deus sempre falava, como ele fez com Moisés, fora de Cristo. Ele disse: se houver um que seja espiritual ou profeta no vosso meio, eu lhe mostrarei visões e manifestarei a ele. Mas não meu servo Moisés, eu falo diretamente com ele. Isso mesmo. Moisés, este homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos. Ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre. Então, olha a segurança de um verdadeiro filho. Quando ele vem mesmo, ele vem por revelação, ele aceita Jesus como Salvador de sua alma, e o nome de Deus é invocado sobre ele. Ele olha para trás e vê cada adversário da sua vida destruído. Nunca mais ele verá eles. É uma segurança que Deus faz para um filho. É uma obra profundamente dentro do coração, lá na alma, lá no homem interior. Aleluia. Ele tem uma convicção tão grande que ele dá testemunho daquilo e não tem medo. Você não tem medo? Eles falam mesmo: se você não tem medo, amanhã ou depois você se afastar, se esfriar, morrer? Não. Um verdadeiro filho de Deus não faz isto. Irmãos, quando você entra nessa porta chamada Jesus, você entra nessa porta com os dois pés, com as duas mãos para a frente. Ele vai te chamando. Você entrega por completo. Obediência. Moisés, este homem digno, tão logo que ele passou por aquela experiência, ele viu todos aqueles capatazes mortos. Ele sabia que todas aquelas coisas haviam acabado para sempre. Então, todas aquelas coisas que os faziam trabalhar e o batiam neles e os chicoteavam, haviam terminado. Eles levantou suas mãos e cantou no Espírito. Que coisa! Glorificou a Deus. É assim que nós devemos ser. Deus nos deu a promessa. Segure. Você entrou por esse mar vermelho, cruzou ele, passou do outro lado e viu seus adversários mortos na praia do mar. Glorifique a Deus. Testemunha com a sua vida, prova com a ação que vive em você. Separa-se destas coisas, não é mesmo?
Deixa os velhos credos, deixa os velhos dogmas, deixa os velhos idólatras, deixa os imundos para lá, se assegura em torno da palavra, fique na palavra, entre na palavra, deixa a palavra entrar em você. Papai, mamãe, ele não tinha isso não. Ei, irmãos, nunca foi tipificado e nunca será, até chegarmos lá na glória em cima, quando aquilo me completou. Lá ele cantou ao Espírito, e quando somos remidos no corpo, aquele foi um tipo do Espírito Santo chegando no Pentecostes. Quando passamos pelo mar, foi um tipo do Pentecostes. E Moisés no símbolo, lá no passado, quando ele passou por aquilo, ele cantou no Espírito. Isto veio no dia de Pentecostes. E quando o corpo é perfeito, remido, e agora nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna, é o que a Bíblia diz. Se asseguram nisto. Não tenha medo de tomar uma decisão completa com Deus, não. Se afirma lá. Lembre que você é uma parte dele, ele é uma parte sua. Não me importa quantas fraquezas você possui, o que importa é o que tem dentro de você. É esse que está ali. Se você sofre falhas, você tem fraqueza, você amanhã ou depois é corrigido, é exortado, confia-se mesmo em Deus e deixe crer, creia nele, que isso é uma obra que ele está fazendo na sua vida. Provérbios capítulo 17 verso 10, ele diz assim: mais profundamente entra a repreensão no prudente. Nesse cristão genuíno, a repreensão. Você sabe que nós somos ensinados só falar as boas coisas, não é mesmo? Fale só as boas coisas uns dos outros. Quando você vê o seu irmão ser repreendido, aí você coloca a sua antena ligada. Prudente, entra a repreensão no prudente. Vejam bem, mais profundamente entra a repreensão no prudente, do que sem açoite no tolo. Você sabe que Deus corrige o que ama e açoita todos aqueles que toma por filho. Se você não é corrigido, como você pode dizer que é um filho de Deus? A correção faz parte de nossas vidas, faz parte de nosso caminhar, de nosso andar, do nosso dia a dia. Tudo faz. Se eu dissesse que eu não tinha falhas, eu não tinha fraquezas, eu minto. Você sabe o que é falhas? Você sabe o que é fraquezas? É pecado. É pecado. Não existe nada diferente. Você falhou, pecou. Cometeu fraqueza, pecou. Aí eu não peco. Você já está pecando em falar. João disse isso: se nós dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos. Mas cada vez que nós pecamos, Deus nos perdoa, e o seu sangue nos limpa e nos santifica de todo pecado. Quem comete pecado é os cristãos. Um pecador não peca, ele já é um pecador por natureza. Procure passar um risco preto no preto para ver se aparece. Não aparece, tudo é preto. Mas passa no branco.
Põe lá um risco preto no branco para você ver. De longe eles veem aquela mancha. É desse jeito que é o cristão. Quando você comete uma falha, aquilo aparece. E quando aquilo aparece, aquilo te condena. E quando aquilo te condena, você corre aos pés de Cristo. Amém. Ó Senhor, me perdoe por eu ter feito tais e tais coisas. E Deus te perdoa. Fraquezas. Nós cometemos erros, nós cometemos enganos. Irmãos, vocês sabem que cada coisa que nós sofremos nesse corpo é um negativo para que o positivo se manifeste em nossas vidas. Até as enfermidades que nós possuamos, que vêm no nosso corpo, é para Deus expressar nas nossas vidas. Por isso que nós não devemos ignorar, nós devemos depositar a nossa confiança nele. E saber que só Ele pode fazer aquilo por nós. Nos libertar daqueles problemas, nos libertar daquela enfermidade, nos curar, nos dar saúde, só Deus. Nenhum homem pode curar outro homem. O grande curador é Deus. Há homens e mulheres sentados aqui nesta noite com câncer, problemas cardíacos, enfermidades perigosas. Sem dúvida, é a única esperança que você tem. Depois de seu médico fazer tudo o que pode, você simplesmente tem medo de estender a mão e confiar nele. Confiar nele quer dizer em Deus. É Deus. Confia nele. Eu estava dizendo que Deus providenciou para Israel durante aquela jornada de 40 anos. A Bíblia diz que as sandálias deles não envelheceram, as suas roupas não envelheceram, não rasgaram, os seus pés não incharam, e não faltou o pão de cada dia para eles. Deus providenciou água, Deus providenciou alimento, Deus providenciou tudo. Aleluia. É a mesma jornada nossa aqui. Então ouça, não tenha medo, tome a palavra dele, pare-se firme aí. É um caminho provido por Deus para você. Deus enviou você aqui esta noite para esse propósito. Ele não enviou aqui esta noite para eu orar por você. Ele enviou aqui esta noite para aceitar o caminho por ele provido, Jesus Cristo, o sacrifício expiatório pelo pecado e a enfermidade. Eu espero que você compreenda isto. Aleluia. Observe, eles clamaram por libertação, Deus lhe enviou a libertação. Tiveram que esperar 40 anos novamente para receberem isso. No deserto, Deus prometeu que Ele supriria tudo o que necessitasse. Eles ficaram sem pão, e o mesmo Jeová Jireh, Deus proverá o sacrifício para Abraão 400 anos depois. Continuava sendo Jeová Jireh para prover tudo que seus filhos necessitassem. Ele é o mesmo, irmãos, ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus Cristo. Hebreus 13:8. Nós estaríamos perdidos se o nosso Deus hoje fosse um, de Israel fosse outro. Ele é o mesmo. Aquele Israel natural tipifica nós, o Israel espiritual. Simplesmente Deus está magnificando tudo para nós. Então vejam bem, aqui está, quero que isso penetre profundamente lá no esquerdo, sob a quinta costela.
Ouça, ele ainda é Jeová Jireh, o sacrifício provido do Senhor. Você crê assim? Você já foi curado por ele? Já? Ele já te curou? Ele curou o seu corpo e ele curou a sua alma. Curou o seu espírito, não é mesmo? Ele cura tanto o espírito como o corpo. É o único que tem essa alta capacidade para fazer isso, não é mesmo? Então vejam bem, aceite-o, não tente arrazoar. Não tente arrazoar. Você não pode arrazoar. Os caminhos de Deus são indecifráveis. Digo, indecifráveis. Não se arrazoa com Deus. Não se conhece através de sabedoria. Não se conhece através de cultura. Você o conhece através de uma única coisa: fé. Fé. Não se pode razoar. É irracional crer que você poderia razoar. Você não pode, você apenas tem que aceitar. Observe novamente nesse grande e tremendo tempo. Eles ficaram sem pão. O que ia fazer? Se Deus lhe disse que iria para a terra prometida, sabia a Deus cuidar deles até chegarem lá. Deus não prometeu que Ele vem nos buscar, um dia nos levar para estar com Ele nas festas das bodas do Cordeiro. Então Ele é responsável de nos levar até lá. A terra prometida que nós temos hoje é o Espírito Santo, é Ele mesmo na sua vida, não é mesmo? E todos que recebem esse Espírito Santo, ele está propenso para entrar na glória. Isto é a verdade, Ele prometeu isto. E o próprio Jeová Jireh estava exatamente com eles. E então, quando ficaram sem pão, Jeová Jireh proveu um tipo de pão por todo o caminho pelo deserto. O maná caiu do céu para eles. Porque eles eram um povo escolhido de Deus. Eles eram a parte de Deus. É a verdade? Busque a origem deles para você ver. Busque a procedência. Busquem a árvore biológica deles para você ver. De onde veio? Você vai lá no Éden. Lá veio Adão. Adão vem Sete. De Sete vem Noé. De Noé vem Sem. De Sem vem Abraão. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem os 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas nasce essa nação. Veja a árvore biológica deles. Veio de Adão. Adão de quem? De Deus. Adão de Deus. Adão foi o primeiro dessa raça humana. Você entende? E nós, de onde que nós viemos? De quem que nós somos parte? Quando você é uma parte do seu pai, você fica como seu pai. Eu estava pensando aqui sobre Daniel. Veja como Daniel fala no capítulo 11 de Daniel. Capítulo 10, verso 9 de Daniel. Veja como ele disse: contudo ouvi a voz das suas palavras. Ouvi a voz das suas palavras. Vejam. E ouvindo a voz de suas palavras, olha o que aconteceu. Eu caí com o meu rosto em terra. Você vê que um verdadeiro filho, ele sofre uma consequência quando Deus fala com você. E ele disse: profundamente adormecido. E eu creio que quando Deus toma um filho, levanta aquele filho do mundo, ele morre para o mundo.
e vive para Deus. Ele é uma nova criatura. No natural, quando nós nascemos, nós ficamos como os nossos pais no natural. Se nós nascemos da palavra, nós ficamos como Deus. Ficamos como Cristo. Você é uma parte de Deus, você fica como Deus. Você é uma parte do seu pai humano, você fica como Ele. Você tem a natureza dele. O Mombrana dá essa descrição aqui para nós. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. Você vê uma garotinha e diz: ela não se parece com a mãe dela. Ela age exatamente como sua mãe. E vocês já viram pessoas fazerem isso? E agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, olha aí, o qual chama as coisas que não são como as que se fosse, e tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Essa é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja eternamente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que vê o que ou sente. Vejam, este é o homem terrestre. Ainda, se andamos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito. Estão vendo? Andam segundo o Espírito. E agora Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas, sacerdotes, Ele enviou seu Filho, Ele enviou o Espírito Santo. Ele fez tudo, e fez até mesmo juramento por si mesmo, de que Ele faria estas coisas. Se você não tem recebido isso, é um defeito seu. Se isso não tem te fortalecido e te sustentado, não é Deus que errou, é você que errou. A falha é sua. Mas se você aceita isso, Deus é obrigado a te encher com o Espírito Santo. Mombrana diz: se você é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, aceita Ele como seu Salvador individual de sua alma, ele disse: Deus é obrigado a te dar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está nas nossas vidas, irmãos, todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. E agora, quando Deus desce abundantemente, profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, na alma, no Espírito, mais você crerá em Deus. Não tem esse negócio. Aí eu pensei, eu achei, não, você creu mesmo. É Deus te fortalecendo, Ele acrescenta em você a sua fé, que é o fundamento, é a base. Pois Ele acrescenta a sua fé a virtude, Ele acrescenta a sua virtude ao conhecimento, Ele acrescenta o conhecimento a temperança, Ele acrescenta, não é você. Ele acrescenta a temperança, a paciência, Ele acrescenta a paciência, a piedade, Ele acrescenta a piedade, o amor fraternal, e Ele acrescenta pedra de coroa. Isto é verdade. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Aqueles que dormiram em Cristo, que estão lá em corpo celestial, eles virão. E nós que estamos aqui nesse corpo, carregados, cheio dessas bênçãos, cheio dessas virtudes, cheio desse poder, juntamente com eles são transformados. Não é mesmo? É exatamente como uma criança, quando ela é pequenina.
Talvez ela não saiba muito sobre isto, mas quando ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando esse Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu Pai terrestre, de meu pai, dos meus antepassados terrestres. E agora veja, eu simplesmente gosto demais disso. Ouça agora. Deus toma a sua natureza. Não é a natureza humana. Ele toma a natureza dele, a alma. Ele já matou a velha natureza. E agora ele entra na natureza dele. E aí agora você está obrigado a crer naquilo que os olhos não veem, naquilo que a mão não pega, naquilo que você não sente com sentido, mas você pode tomar pela fé, como Abraão. Nós não estamos atentando para coisas que os olhos veem, mas para as coisas que não se vê, porque as que vê são temporais, são passageiras, mas as que não se vê são eternas. Todo verdadeiro cristão, Mombrana disse, o cristianismo, ele é verdadeiro, porque ele é tomado por fé. Ele é tomado por fé, por isso que o cristianismo é verdadeiro. E é só para quem? Para quem crê. É para quem pode confiar em Deus, é para quem pode tomar Deus em sua palavra. Agora, se eu sou uma parte dele e você é uma parte dele, é lógico que você está disposto a tomar essa decisão. Não é você que toma, é Deus que toma através de você, não é mesmo? Deus é que faz a obra e manifesta através da sua vida. Não sou eu que vivo. Vocês enganam, as pessoas enganam, né, com as pessoas. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. É uma fé viva, é uma fé de vitória, que não corta atalho, ela toma toda a palavra de Deus. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos cantar um hino e nós encerraremos. É o 59, Jesus o bom pastor. Sou bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor, querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vê-me, Senhor, guiar com todo
a celestial mansão, andando com Jesus, cercado por sua luz. O mundo perde a atração, jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de segredos. Eu só não posso andar, vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Aleluia, Jesus. Vamos deixar Ele nos guiar, vamos deixar Ele nos conduzir. Não vai tomar decisões próprias, não. Deixa Deus tomar por você, por causa de amigo, vizinho, parente, irmão. Tem vergonha de ficar só com Deus? Eu tenho medo de desgostar meu pai, eu tenho medo de desgostar minha mãe, eu tenho medo de desgostar o meu vizinho, eu tenho medo de desgostar o meu parente, e não tenho medo de desagradar a Deus. Deus possa tomar as nossas vidas e nos conduzir, nos guiar. É Ele que nos levará na glória. Não é parente, não é amigo, não é ninguém. É só Deus. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Pai celestial, sela isso em nossos corações. Que essa obra possa ser cada dia mais enriquecida profundamente em nossas vidas, de tal maneira que nos tira daqui para a glória e transforma os nossos velhos corpos mortais para ter um corpo físico segundo o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É no teu nome que te pedimos e agradecemos pela resposta. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Abençoe o outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.